Certo, boa tarde. Dando continuidade às nossas apresentações, falarei sobre o sistema QA Systems. Falando especificamente sobre um sistema de conversação baseado em ontologia para base de conhecimento. Aqui a referência desse artigo, que é bastante interessante. Ele fala sobre, ele descreve um sistema de conversação, como já fala no próprio título. Só que é um sistema de conversação que utiliza ontologias a um domínio específico, que é focado em saúde. Eles utilizam técnicas que para esse sistema de conversação pode ser utilizado independente do domínio, que é baseado na ontologia. E eles utilizam também a incorporação de especialistas que ajudam a identificar padrões as intenções do usuário e as entidades durante essa conversação. E no final eles aplicam num sistema de saúde, que é o Micromedex, que eles nomeam. Vou falar mais detalhes. Aqui são os tópicos do que eu vou falar. Falarei uma introdução do assunto, a visão geral do sistema que eles criaram, como foi para detectar, para criar as ontologias, o espaço de conversação, a árvore de diálogo, o caso de uso, onde eles aplicaram, foi num sistema de conversação chamado Micromedex, a avaliação desse experimento e a conclusão. Bem, os avanços no processamento de linguagem natural e inteligência artificial levaram ao aumento da disponibilidade e uso de sistemas de conversação para diversas aplicações. Ou seja, esse avanço, para dizer o quão bom o sistema de conversação ele depende da interação do usuário. Ou seja, um sistema de conversação precisa saber lidar com compreensão de linguagem, saber compreender como é a linguagem natural. E nós temos exemplos assim, como o IBM Watson, a Siri, a Cortana. Só que esses sistemas de conversação são de domínio aberto para tarefas de uso em geral. E, no caso, para domínios específicos, é desafiador. Por quê? Porque precisa se entender o conhecimento do domínio e do conteúdo da base de conhecimento. Por que precisamos entender o conhecimento do domínio e da nossa base de conhecimento? Porque é necessário que a gente consiga antecipar e projetar quais são as possíveis intenções do usuário durante o fluxo de conversa. Outro desafio é que as interfaces de conversação nesses sistemas, para bases de domínios específicos, eles são construídos especialmente para essa base de conhecimento. Ou seja, não é bem difícil fazer uma interface que seja independente do domínio específico. E a eficácia do sistema de conversação depende do quão bem seu modelo é treinado. Porque para o sistema de conversação ter uma eficácia boa, ele precisa entender qual é a intenção do usuário do, durante o que ele expressa na sua linguagem natural. Então, o sistema vai possuir um classificador lá que vai ver essa intenção e vai identificar qual é a intenção desse usuário. Então, ele depende de como esse modelo é treinado. Ou seja, depende de uma grande quantidade de amostras de treinamento e também de uma boa qualidade delas. Nesse artigo, os autores abordaram que os dados de uma base de conhecimento podem ser descritos usando ontologias específicas de domínio. No caso, ontologias que, dada uma base de conhecimento, eu posso representar elas em ontologias, de forma que eu consiga fornecer um esquema que dá semântica à nossa base de conhecimento. E com isso, eles propuseram o seguinte: eles propuseram e desenvolveram um sistema de conversação para bases de conhecimento específicas de domínio que seja independente do domínio específico, utilizando uma abordagem baseada em ontologia. E essa implementação eles utilizaram numa base de conhecimento com foco na área de saúde. Depois eles apresentaram com a visão geral desse sistema. Ele possui três componentes: a ontologia de domínio,
como eu falei, a ontologia de domínio ela descreve o esquema armazenado da base de conhecimento. De maneira específica, esse esquema ele dá uma visão na nossa base de conhecimento, uma visão estruturada. É uma ontologia que fornece as entidades que estão na base de conhecimento, as propriedades dessas entidades e os relacionamentos entre essas entidades. Ou seja, ela serve como o núcleo do sistema que eles criaram. E outro componente é o espaço de conversação, que permite com que os usuários interajam com a base de conhecimento. Esse espaço de conversação ele possui 3 componentes, que é a intenção, entidades e diálogo. A intenção, elas são, vamos dizer, expressam qual é o objetivo, qual é o propósito do usuário. Tem as entidades, que são as informações relevantes. Dada uma entrada do usuário, que é espécie em um enunciado, eles identificaram quais são as informações que são relevantes dentro desse enunciado, dessa intenção. E nelas, essas informações relevantes eram as entidades. E o diálogo, que dada a intenção identificada e as entidades de entrada, esse sistema tem a capacidade de fornecer uma resposta adequada ao usuário. E não só a identificação das intenções e entidades, como ele também precisa ele tem, no caso, uma espécie de que eles chamam de contexto de persistência, que ele, como é que eu posso falar? Ele guarda as informações do contexto da conversa, por exemplo, enunciados anteriores, intenções anteriores, ele como é que fosse memória, algo de memória para que o usuário não possa ficar repetindo toda vez a mesma expressão, enunciado ou intenção. E o último componente, que é o serviço de consulta em linguagem natural, que é, dadas as intenções que foram identificadas, o sistema ele utiliza essas intenções identificadas, eles geram modelos de consultas estruturadas. Por exemplo, eu tenho o padrão da minha intenção, desse padrão eu se gera uma consulta SQL, que vai constituir a resposta do usuário. Então, esse sistema possui esses 3 componentes. O próximo tópico aqui é como é o funcionamento dele. Ele tem um processo offline e online. O processo offline busca extrair as informações, as intenções e entidades de forma automatizada, mas não é só de forma automatizada da nossa base de conhecimento. Dada a nossa base de conhecimento, o sistema extrai de forma automatizada as entidades e cria uma ontologia e gera uma ontologia. Só que essa ontologia não é só forma automatizada. Eles utilizam especialistas no assunto, parte humana. Esses especialistas, eles vão enriquecer mais a ontologia, porque nem todas, além das intenções que vão ser extraídas, porque na base de conhecimento vai ser extraída as intenções das entidades de forma automatizada, esses especialistas vão enriquecer ainda mais a ontologia, colocando novas intenções. Com as intenções das entidades identificadas, eles têm o diálogo. Como é que eu posso falar? Compõem essa interface de conversação. Essa interface de conversação é onde o usuário vai interagir. E nesse espaço de conversação, com as intenções identificadas, vai ter um serviço que vai gerar modelos de consulta estruturada, tudo de forma automatizada, que é a geração do modelo de consulta estruturada, que é aquela dada a padrão de entrada, vou gerar um SQL que vai buscar na minha base de conhecimento a resposta do usuário. E aqui é o processo online. Depois que foi feita toda a extração de entidades, intenções e a identificação delas, o usuário vai interagir com o espaço de conversação. Esse espaço de conversação vai identificar qual é a intenção e as entidades relevantes dessa intenção. E vai
Depois que identificar, vai buscar na nossa base de conhecimento, vai gerar um modelo, vai identificar qual é o modelo que representa aquela intenção, e esse modelo de consulta estruturada vai buscar na base de conhecimento as respostas do usuário, que vão ser devolvidas ao nosso espaço de conversação, vão ser devolvidas ao espaço de conversação desse sistema, como parte do diálogo, durante o fluxo de conversação. Outro tópico, no caso do sistema, é as ontologias. Aqui os autores descrevem como foi a criação e a utilização das ontologias. Eles utilizaram uma linguagem chamada OWL, que utiliza conceitos de programação orientada a objeto. No caso, as entidades são vistos como conceitos como classe, são um conceito como classe. Assim como os atributos dessas entidades, desses conceitos, são como propriedades de dados. E o relacionamento entre dois conceitos são como um relacionamento entre objetos. E também ele permite descrever os conceitos utilizando herança e união. E essa criação de ontologias no sistema de conversação que eles criaram, eles utilizaram uma abordagem híbrida. Essa abordagem híbrida, como falado aqui no processo offline, envolve tanto o processo automatizado, que eles utilizam a própria base de conhecimento para criar as ontologias, com utilização de especialistas, que vão refinar ainda mais essa ontologia. Por isso a abordagem híbrida, tanto humana quanto automática. E a utilização das ontologias nesse sistema de conversação foram utilizadas tanto para inicializar, eles foram utilizados mais no processo offline, acho que somente no processo offline, que é na inicialização de um espaço de conversação e na geração dos modelos de consulta estruturadas para cada intenção do usuário identificado. Aqui tem um exemplo, os autores ilustraram, o esquema, a ontologia, a partir da representação de conceitos, atributos e relacionamentos. No caso, como eu falei, eles utilizaram uma base de conhecimento focada na área de saúde. E aqui temos o seguinte, as entidades, nesse esquema aqui, são representadas por círculos. Como aqui temos o medicamento, risco, indicação. Os atributos dessas entidades são representados por essas caixas amarelas. Como, por exemplo, temos a entidade medicamento, que tem um atributo nome e marca. E o relacionamento entre essas entidades, por exemplo, medicamento e precaução, são representados por essas caixas de cor verde. E, por exemplo, medicamento tem uma precaução e medicamento trata uma indicação. No caso, envolve um relacionamento entre essas duas entidades. E também eles conseguiram representar conceitos como herança e união. Por exemplo, a entidade risco. Ela é formada pela união de outras duas entidades, que é a entidade de contraindicação e a entidade de aviso de caixa preta. E são representadas por esse relacionamento aqui, union of. E a de herança, por exemplo, a interação alimentação medicamento, interação medicamento laboratório. São entidades filhas dessa entidade aqui, que é a interação de medicamentos. E eles são representados por esse relacionamento aqui, ISEI. Interação alimento-medicamento é uma interação de medicamento. E assim eles conseguiram representar deram esse exemplo que ajudou a entender como é que funciona o esquema da base de conhecimento. Para criar esse espaço de conversação, inicializar, é formada por 3 blocos. Como eu falei no nosso processo offline, e no online também, ela possui a intenção, as entidades e o diálogo. E como é feita? Aí, na intenção, o sistema utiliza um classificador para identificar as intenções de uma consulta do usuário. E as entidades? Essas entidades que representam, dão a semântica da base de conhecimento deles,
escolhe as ações específicas com base nas entidades identificadas dentro de uma intenção específica. Nesse sistema de conversação, essas entidades elas precisam foram fornecidas de forma de conjunto de entidades pré-definidas. E não só essas entidades que foram criadas também tinham sinônimos, porque durante o fluxo de conversa, em vez de o usuário perguntar qual é o medicamento, poderia usar um sinônimo de medicamento. Então, o sistema também teve, além de identificar as entidades, também identificou, foi necessário identificar os sinônimos dessas entidades. E o outro bloco é o diálogo, que é depois que eu identifiquei as intenções, depois que foi identificada as intenções de entidades do sistema, as intenções descobertas de entidades do contexto de aplicação têm que fornecer uma experiência interativa ao usuário, podendo ter mecanismos para transportar informações contextuais, ou seja, saber dar a resposta adequada ao usuário, que é identificar a intenção dele, qual a intenção dele, quais são as entidades e um contexto de persistência, que é aquilo que eu falei, que é a capacidade de guardar as interações anteriores do usuário. E como é feito primeiro tópico, que é a geração de intenção? Essa forma aqui é o processo automatizado. Eles aproveitam a estrutura da ontologia e as estatísticas das instâncias da base de dados. Então, a primeira coisa que foi feita foi identificar os conceitos-chave. Eles utilizam uma abordagem, uma técnica que é centralidade em grafos. Centralidade em grafos, que com base nessa pontuação de centralidade em grafos, eles ordenam e aquelas que tiveram a maior pontuação, eles identificam como conceitos-chave. E também, depois de identificar os conceitos-chave, eles identificam os conceitos dependentes, que utilizam a noção de vizinhança, que são os conceitos que se relacionam com os conceitos-chave. Eles não são os principais. E para cada um desses conceitos identificados, tanto chaves quanto os dependentes, identificam suas propriedades e os atributos que ajudam a descrever esses conceitos. Depois dessa etapa, tem a marcação do conceito dependente, que tem semântica especial, que é aquilo que eu falei, do risco e da interação ao medicamento, que tem a questão da união e herança. Então, eles marcam esses conceitos dependentes com semântica especial. E, por último, que é a identificação dos vários padrões de consultas diferentes que são em torno do conceito-chave, que é a parte de sinônimos, por exemplo, e dependentes identificados, o relacionamento entre eles e as intenções em torno desses padrões, que é a identificação dos padrões de intenção da consulta do usuário. Voltando para aquele exemplo, como você pode ver, as cores estavam diferentes das nossas entidades, apesar de eu ter falado que as entidades eram representadas por círculos, elas estavam com cores diferentes, que é justamente para diferenciar as entidades. Por exemplo, medicamento e indicação estavam de cores vermelhas, porque elas eram conceitos-chaves, as entidades-chaves, as principais. E as dependentes estão representadas por esse círculo azul. E as semânticas e os conceitos que são dependentes com semântica especial são representados por círculos laranja. Aqui, os autores eles utilizaram exemplos para mostrar como é que é feita essa geração de intenção. Como é que é feito para identificar a geração de intenção a partir de padrões. O primeiro padrão é o padrão normal, o padrão de pesquisa, que visa encontrar informações sobre o conceito-chave com referência ao conceito dependente. No caso, o exemplo. Mostre-me as precauções do benazepril. O usuário quer saber quais são as precauções desse medicamento. Então, vai ser gerado um padrão para essa consulta, onde vai ser identificado quem é o conceito dependente e vai ser identificado que o benazepril é uma instância do conceito-chave, que conceito-chave é esse? É o conceito-chave que representa o medicamento. Como vocês podem ver, medicamento e precaução possuem um relacionamento. E assim o sistema vai conseguir, a partir desse padrão, identificação desse padrão, entender qual é a intenção do usuário.
O segundo caso do padrão de pesquisa é a de união. Como é feita? Na união, o conceito dependente é identificado é uma união de outros conceitos da ontologia. Por exemplo, aqui, o padrão identificado mostra-me os riscos associados a um determinado medicamento. Os riscos é um conceito dependente, só que é formado pela união de dois conceitos dependentes: contraindicação e aviso de caixa preta. Então, como é que é feito para adicionar esses padrões para esse padrão aqui geral? Ele vai ser acrescentado ao padrão de consulta os padrões de cada entidade que compõe a união. Ou seja, no lugar de riscos, vai utilizar um dos padrões que compõe a união, mostra-me as contraindicações associadas àquele mesmo medicamento, junto também mostra-me os avisos de caixa preta associados àquele medicamento. O próximo padrão de pesquisa é no contexto de herança, que vai ser de forma semelhante ao ao caso da união. Ele vai verificar quais são os conceitos filhos, e para cada conceito filho vão acrescentar os padrões de consulta para representar aquele padrão principal. Vão ser acrescidos aos padrões de cada filho. No caso, exemplo aqui, se eu tivesse uma intenção que envolvesse interação, medicamento, ele buscaria padrões que envolvessem interação, alimentação e medicamento, e laboratório e medicamento. E, além dos padrões de pesquisa, tem os padrões de relacionamento, que envolve pares de conceitos chaves, que estão relacionados entre si na ontologia de domínio, que é identificar padrões, como o prof já falou, entre um conceito-chave e um conceito dependente, só que a partir dos seus relacionamentos. Aqui, o primeiro caso é o relacionamento direto, que são os conceitos chaves identificados são conectados através de pelo menos uma aresta. No caso, aqui tem uma consulta: que droga trata a febre? Depois de identificar as entidades relevantes dessa consulta, que são medicamentos, indicação, vai identificar que esse padrão é representado por dois conceitos chaves de um relacionamento trata. Podem ver aqui, medicamento e indicação. E não só o relacionamento entre eles, nas formas de relação direta, como também a relação inversa. No caso aqui, na consulta, quais indicações são tratadas com aspirinas? Então, ele vai identificar que indicações é um conceito-chave e que aspirina também é uma instância de um conceito-chave do conceito-chave medicamento. Então, vai buscar esse padrão aqui, vai identificar que é esse padrão aqui. E tem um padrão de relacionamento indireto, que de maneira semelhante ao padrão direto, só que a forma com que as duas entidades chaves se relacionam, elas possuem um conceito intermediário associado. Por exemplo, medicamento tem uma relação com dosagem, que tem um relacionamento com indicação. Então, medicamento tem um relacionamento com indicação a partir de um conceito intermediário de dosagem. Temos aqui o exemplo: dê-me a droga, dê-me o medicamento e sua dosagem que trata a febre. Aqui ele vai identificar que o padrão busca qual é o medicamento e a dosagem baseado numa condição de filtro, que é a indicação, que é, no caso, a instância de uma indicação. E o outro padrão ele quer saber qual é a dosagem para um medicamento que trata uma indicação. Ou seja, ele quer saber qual é a dosagem baseada nas condições de filtro, que são as instâncias de um medicamento e a instância de uma indicação. E assim identifica esse padrão de intenção. Além de gerar esses padrões, eles acrescentaram metadados adicionais. Depois de identificar os conceitos-chave e os conceitos dependentes, eles criam uma lista de conceitos dependentes associados a um conceito-chave. Assim, também, de maneira recíproca, análoga, eles criam uma lista de conceitos-chave associados a um conceito dependente. E, além dessa criação dessa lista, eles
eles criaram entidades, conceitos para consultas parciais, porque durante a aplicação do sistema de conversação, eles verificaram no log que os usuários estavam buscando nomes abreviados, por exemplo, de medicamentos, ou então estavam utilizando o sistema como um sistema de palavra-chave, de busca por palavra-chave. Então, para tratar essa questão, eles utilizaram um esquema uma forma de guardar o que o usuário passava numa entidade que guardava essas consultas parciais. E também, não só de forma automática, foi a utilização de especialistas, que é para refinar a ontologia, dar uma enriquecida. Que, no caso, é o seguinte: além das entidades, das intenções identificadas, os especialistas colocavam novas intenções que não foram identificadas, assim, por exemplo, sinônimos, que poderiam ser esperadas em relação à base de conhecimento, que poderiam ser esperadas durante uma consulta de um usuário. Então, é associado cada padrão de consulta identificado por um especialista a um padrão já identificado, usando a estrutura de ontologia descrita naquela figura anterior. E se não existir um novo padrão de consulta e sua intenção é criada. Depois que é gerado esses padrões de consultas da entidade, das intenções, eles utilizaram um classificador para identificar as intenções de enunciados do usuário, baseado em exemplos na base de conhecimento, e para utilizar para o treinamento. Para cada intenção identificada no processo automatizado, que vimos anteriormente, é gerado exemplos de treinamento. Ou seja, mostre-me quais são as precauções para aquele medicamento. Nesse padrão, nesse padrão de intenção, eles vão buscar dentro da base de conhecimento instâncias que têm essa mesma estrutura. Mostre-me as precauções para... Aí, no caso aqui, ele vai substituir esse conceito-chave pelas instâncias desse conceito-chave. No caso aqui, ele substituiu por aspirina, ibuprofeno, entre outros. Só que, além da identificação das conceitos dependentes e conceitos chaves, eles utilizam parafrases, palavras que representam diferentes, mas que representam o mesmo contexto, para buscar mais exemplos de treinamento para ajudar na criação do modelo para o classificador. No caso aqui tem mostre-me, fale-me, dê-me, entre outros. E com isso ele forma os exemplos de treinamento para o classificador. E também o aumento de conjuntos de dados de treinamento com exemplos de consultas anteriores dos usuários em relação à base de dados de conhecimento, rotulada com as intenções desejadas e com auxílio de especialistas. Aqui eles utilizaram os especialistas e os logs dos sistemas depois da interação dos usuários para enriquecer mais esse treinamento. Dado um padrão, mostra-me o ajuste de dose para aquele medicamento. Vai ter a etapa do processo automatizado para buscar os exemplos de treinamento e também vai buscar os exemplos das experiências dos usuários, tanto do especialista quanto do usuário comum, para ajudar no treinamento. Depois de gerar esse padrão de intenção, criar e verificar os exemplos de treinamento, tem a componente de serviço que gera modelos de consulta estruturadas. Ou seja, para cada intenção identificada, vai ser gerado um modelo de consulta estruturada na base de conhecimento para recuperar as respostas da intenção do usuário. No caso aqui, por exemplo, poderia ser um SQL. Ele vai verificar os exemplos de treinamento e vai gerar o SQL que representa aquele exemplo de treinamento. E com base nesse SQL de consulta desse exemplo de treinamento, ele gera um modelo estruturado para quando dada novas intenções do usuário, novas interações do usuário, vão utilizar esse modelo para buscar a resposta para esse usuário. E outra etapa foi a extração de entidades, eles precisaram popular o domínio para a criação das entidades. Então, como eu falei, ele cria uma lista de conceitos de entidades
e são associadas aos conceitos adjacentes, a um conceito adjacente, assim como uma lista de conceitos adjacentes associada um conceito-chave. E eles são adicionados na ontologia como um conjunto de entidades, assim como as entidades formadas por união e herança. No caso aqui, temos uma lista e ele vai colocar todas as entidades que são os conceitos. Tanto os conceitos chaves, quanto os conceitos dependentes, quanto os conceitos de união ou herança. E para cada conceito visto como uma entidade, são recuperados dentro da base de conhecimento instâncias que correspondem a esses conceitos. No caso aqui, por exemplo, a entidade-chave risco, ele vai está associado com esses conceitos dependentes, contraindicação e aviso de caixa preta. E a adição de sinônimos específicos para os nomes de conceitos de ontologia e valores das instâncias de dados. Como eu falei, o usuário nem sempre vai colocar no seu enunciado de forma correta, que ele está esperando, que é um medicamento, por exemplo, um risco. Então, eles colocaram palavras, sinônimos que são referentes àquela entidade, àquele conceito. E também eles criaram, dentro da base de dados, dentro da instância de base de dados, atributos e relacionamentos que se referem a uma determinada entidade. Por exemplo, medicamento tem como exemplo aspirina, ibuprofeno, entre outros. Depois de falarmos de todo esse componente que é a intenção, tem o segundo componente, que é o diálogo. Esse diálogo é representado através de uma árvore. Essa árvore, ela fornece uma representação estrutural do fluxo de conversação, que é usado para especificar todas as interações conversacionais possíveis que o agente de conversação é obrigado a dar suporte. Ou seja, essa é uma árvore que vai fornecer a resposta para o usuário. Dada a entrada do usuário, ele vai verificar todas as interações possíveis para aquela interação, para aquela intenção e dar a resposta adequada. Aqui temos dois exemplos. No primeiro caso, o usuário vai interagir com o sistema de conversação, que vai gerar essa árvore, e no caso aqui, ele vai identificar os filhos dessa primeira intenção, são todas as intenções possíveis. No caso aqui, o sistema de conversação identificou que foi a intenção 2, que representa aquela intenção. Só que essa intenção 2, ela tem uma entidade que é obrigatória estar nela, que é a entidade 2. Só que o usuário não forneceu, durante o seu enunciado, que ele quer, que a intenção dele é buscar recuperar informações sobre a entidade 2. Então, o que o sistema faz? Ele vai dar uma resposta perguntando se ele quer a entidade 2. Por exemplo, o usuário perguntou quais as precauções. Aí o usuário o sistema de conversação vai verificar que precauções têm um relacionamento, é uma intenção que tem como entidade obrigatória o medicamento. Então ele pode perguntar: você quer saber quais as precauções de um medicamento X? E o usuário vai confirmar: sim, é isso. Então o sistema de conversação vai retornar a resposta. Esse aqui é o primeiro caso. E o segundo caso é quando o usuário já dá a entidade na sua intenção. Por exemplo, quais são os medicamentos indicados para febre. Então, o sistema já vai identificar que é a intenção e já vai dar a resposta direta. Tudo isso é representado em forma de árvore. Para a criação dessa árvore, eles utilizam uma tabela lógica de diálogo. Essa tabela de diálogo, ela vai dar as informações, como eu falei, vai criar a árvore. Ela é formada do quê? A primeira coluna vai ter o nome da intenção, que é justamente identificar qual é a intenção. E um exemplo de intenção, que ela vai conter amostras de exemplos daquela intenção. A terceira coluna são as entidades que são obrigatórias naquela intenção. Ou seja, o usuário tem que especificar qual é a entidade que aquela intenção tem que estar naquela entidade. A entidade tem que estar naquela intenção. Se a entidade não tiver, o agente vai ter respostas, modelos,
de resposta para perguntar para o usuário se ele se refere à entidade 1, por exemplo, a entidade obrigatória. E assim ele citar a entidade necessária. E também a quinta coluna refere-se a entidades opcionais. Se ela tiver, o agente de resposta vai dar uma resposta com essas entidades opcionais. Se não, elas vão ser ignoradas. E aqui a última coluna são templates das possíveis respostas que o agente de conversação vai dar para o usuário. Essa árvore de diálogo contém os nós principais, é formada pelos conjuntos de condições entre a combinação de intenção e entidade, variáveis de contextos para guardar informações da conversa, respostas do texto de agente e possui nós adicionais, que são nós de gerenciamento de conversa, que são interações e intenções de identidade genéricas, que é justamente que são independentes do domínio específico, como reconhecer a conclusão de uma conversa ou um agradecimento, ok, obrigado e tchau. E o que você quer dizer, que é a repetição do enunciado anterior, para o sistema de conversação repetir, só que com outras palavras. Tudo é o gerenciamento de conversa. E aqui é o caso de uso que eles aplicaram, que é usaram um sistema chamado o sistema deram Micromedex, onde eles aplicaram esse sistema de conversação baseado em ontologia. Eles, na geração de intenções, eles identificaram 22 intenções geradas correspondendo aos padrões de consulta da ontologia, sendo 14 intenções para gerenciamento de conversa, 14 intenções aquelas sendo não, e acrescido de 14 intenções para gerenciamento de conversa, como agradecimento, encerramento e repetição de um enunciado anterior. E também, além da criação de intenções, eles criaram uma entidade personalizada, que é a Drug General. No caso aqui, como uma entidade-chave no sistema médico, que o Micromedex é um sistema focado na área de saúde. E a maioria das consultas era sobre medicamentos. Só que os usuários, eles, ao fazerem a interação com o sistema de conversação, eles interagiam como se fosse um sistema de busca de palavras-chave, fornecendo só uma palavra para consulta. Ou então davam nomes espaciais. Então eles criaram uma entidade personalizada para tratar esse caso de utilização de palavras-chave ou nomes espaciais. E também geraram geração de sinônimos e entidades. Foram geradas 52 entidades, incluindo conceitos e as instâncias que correspondem a esses conceitos, assim como seus sinônimos. E a correspondência de entidades espaciais, que é a criação, que foi o que eu falei aqui, que é a criação de uma entidade personalizada para tratar esses casos. Aqui é um exemplo do espaço da geração da árvore de diálogo. Aqui foi a tabela lógica criada no Micromedex. A primeira coluna que, como eu falei no árvore de diálogo, se refere ao rótulo da intenção. No caso, aqui temos a solicitação de tratamento, solicitação de dosagem, solicitação de interação e medicamento. E a segunda coluna são os exemplos que tratam essa intenção. No caso aqui, isso tem um exemplo, mas para ilustração. No sistema real, são vários exemplos aqui. E aqui são as entidades que são obrigatórias para essa intenção. No caso, uma solicitação de tratamento tem que ter como entidade obrigatória a condição e a faixa etária. Aí, se não tiver essas entidades obrigatórias, o agente de conversação tem que ter modelos de respostas para tratar essa questão das entidades obrigatórias. Por exemplo, se não tiver a condição, o agente de conversação perguntaria qual é a condição? Ou se tiver uma condição, mas não tiver a faixa etária, o agente de conversação tem que saber perguntar, você quer para adulto ou uso pediátrico? E também entidades opcionais, como essa aqui, a eficácia. E a última coluna, que são as respostas, os possíveis respostas do agente de resposta, do agente de conversação para aquela intenção. Aqui temos um exemplo do espaço de conversação do Micromedex. Aqui na primeira linha, o Micromedex se apresenta ao usuário,
que é justamente um caso que nós podemos tratar de gerenciamento de conversação, onde tem a apresentação, ele se identifica e pergunta qual é o objetivo do usuário. Na segunda, o usuário pede para ele mostrar os medicamentos que tratam psoríase. A partir dessa intenção, só que ele identifica a intenção, só que essa intenção precisa da faixa etária e o usuário não fornece essa informação. Então, o sistema precisa saber qual é a faixa etária dessa intenção. Aí ele pergunta, adulto ou pediátrico? E o usuário confirma, adulto. A partir dessa resposta do usuário, o sistema faz a identificação do padrão e traz a resposta para o usuário. A próxima linha 6, ele fala, e eu quero dizer pediátrico. Aqui temos uma questão, um tópico interessante, que é a parte que eu falei do contexto de persistência. O sistema, a partir de interações e entidades identificadas anteriores, sabe qual é o contexto da conversa. Então, ele vai saber que o uso pediátrico se refere aos medicamentos que tratam psoríase para uso pediátrico. Então, o usuário não precisa repetir essa mesma consulta para uso pediátrico, já que existe um gerenciamento de contexto. Então, ele já fornece a resposta. E aqui ele já... E aqui é a questão do gerenciamento de conversa. O usuário não entendeu o que significa efetivo. Então, ele vai dizer, o que quer dizer efetivo? Então, o Micromedex identificou que é para ele repetir, só que com outras palavras, para que o usuário entenda. Aí ele dá uma outra definição, ele dá a definição do que é o efetivo, que foi baseado na resposta dele, na resposta anterior. E o usuário agradece. Com esse agradecimento, o Micromedex identificou que se trata, que é um gerenciamento de conversa, que é independente do domínio, que é de agradecimento. E ele responde, de nada, mais alguma coisa? Então, o usuário continua o fluxo de conversa, perguntando sobre dosagem desse medicamento. Como aqui envolve de novo o gerenciamento de contexto de persistência. O Micromedex dá a resposta para o usuário já com base no contexto anterior, das informações anteriores, como a faixa etária, que já foi fornecida, no caso a faixa etária aqui foi dada, a última foi pediátrico. Então ele vai dar a resposta para uso pediátrico. E a mesma coisa para o fluocinonide, que vai dar a mesma resposta. Então, o usuário agradece, o sistema responde e o usuário encerra a conversa. Então, o sistema o Micromedex identificou que é um encerramento, dando fim ao fluxo de conversação. Aqui temos as interfaces do Micromedex, dado pelos autores no apêndice, e o fluxo de conversa. E como foi feita essa avaliação do Micromedex? No Micromedex, deixa eu ver se está aqui nessa imagem. Não, eles não deram. Eles criaram um componente de botões com like ou dislike. E a partir desses botões de like e dislike, eles fizeram a avaliação, que é baseado no feedback dos usuários. Só que teve problemas nessa avaliação. O primeiro problema: usuários que tinham suas intenções correspondidas esqueciam de marcar, que é bem comum. Às vezes a gente busca o que a gente quer, tem o que a gente quer e esquece de dar um feedback, ou não quer dar o feedback. E o segundo caso, que usuários que não tinham suas intenções correspondidas davam feedback negativo e marcavam. Justamente reclamação. Então, para isso, eles fizeram uma base de cálculo, criaram essa fórmula aqui da taxa de sucesso, que, com base nas interações negativas e em todas as interações do usuário, eles criaram a fórmula da taxa de sucesso, que é a taxa de todas as interações que o Micromedex teve, menos as interações negativas,
dividido pela taxa de todas as interações. E isso media a taxa de sucesso que foi utilizada para avaliação do Micromedex. E aqui eles mostraram quais foram os conceitos chaves. Não, as intenções que mais foram utilizadas, que correspondem às 10 intenções mais utilizadas, que corresponderam a 75% das interações. E eles utilizaram também um F1 Score para analisar essa intenção e viram que a taxa de sucesso do sistema foi de 96,3%. E aqui eles apresentaram num gráfico de barras horizontal as 10 intenções mais utilizadas, assim como representado por todas as interações possíveis, sendo que nessa coluna aqui, o lado direito representa a quantidade de negativos, que são esse aqui, e esse aqui representa a taxa de sucesso para aquela intenção. E aqui o seu valor. E assim, só que eles realizaram também uma segunda avaliação, que é para especialistas, para ajudar nessa avaliação. E a taxa de sucesso foi um pouco menor, mas foi boa, que é 90,8%, que foi e resultado de um gráfico de barra de maneira análoga ao que vimos aqui. Concluíram, com base no feedback dos especialistas, eles observaram que muitas das intenções negativas foram devidas à entrada incorreta dos usuários. Por exemplo, erros de ortografias pesados, ou os usuários não respondiam sim ou não às perguntas de acompanhamento do sistema. E a conclusão que tiveram foi que o sistema de conversação baseado em ontologia conseguiram criar um sistema de conversação baseado em ontologia utilizando técnicas que são independentes de domínio e que podem ser aplicadas em qualquer base de conhecimento de domínio específico. Que muitos usuários usavam a interface de conversa como interface de pesquisa, fornecendo apenas palavras-chave como entrada. O acesso a consultas anteriores de usuários em relação ao conhecimento do Micromedex, abreviado por MDX, permitiu entender as diferentes maneiras pelas quais os usuários podem expressar o seu enunciado. E isso ajudou no projeto do sistema, principalmente no treinamento de intenção e na população de sinônimos de entidade. O uso real do sistema também mostrou a eles, no caso aqui, que os usuários mencionam entidades com seus nomes espaciais. E que há muito espaço para melhorias, concluíram que há muito espaço para melhorias para aprimorar o sistema do usuário, experiência do usuário, e isso pode ser feito aprendendo com os logs do sistema como feedback. Com isso, a gente conclui esse tópico. Esse artigo foi muito legal.